Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sim, é a Bianca do Cabeceira, não é outra pessoa. Mudei um pouquinho o cabelo, mas continua a mesma, com as mesmas resenhas, com a mesma qualidade de conteúdo aqui pra vocês. E hoje é uma resenha muito esperada por mim, pelo menos aqui no canal, que eu tenho certeza que é o maior livro já resenhado aqui nesse canal. Nós estamos no mês dos clássicos franceses e eu propus esse livro muitos meses atrás, então eu tinha que terminar ele a tempo e eu consegui terminar. Então assim, gente, estou muito orgulhosa. Palmas pra mim, é o maior livro já lido na minha vida, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. É um senhor calhamaço de mais de 1.500 páginas. Então assim, gente, eu quero contar primeiro um pouquinho sobre o meu processo de leitura, encarando um calhamaço assim. E uma dica, se você quer encarar um livro de mais de 1.500 páginas, é o superpoder de fazer um pouco todos os dias. Quando você começa lendo pouquinhas páginas, aí no outro dia mais um pouquinho, gente, em um mês, em uma semana, você já leu muita coisa. A gente é muito imediatista, na geração do miojo, e a gente quer terminar as coisas muito na pressa, muito afobados. E esse tipo de leitura vai requerer de você um pouquinho de paciência, perseverança. E pra mim, como leitora, apesar de já ler bastante, já ler há muitos anos, não foi uma leitura tão fácil. Por quê? O Victor Hugo é um autor muito detalhista. O Rony já falou um pouquinho sobre ele pra vocês. Se eu fosse pra pegar aqui só pra falar sobre Victor Hugo, daria muito tempo. Então o Rony já fez isso pra mim, muito obrigada, Rony. Mas o Victor Hugo, ele é um autor muito detalhista. Então ele não vai apenas falar sobre determinado personagem. Ele vai contar a história da mãe e da avó desse personagem, da família desse personagem, até chegar no personagem em si. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, Marius. Primeiro começa contando a história do avô de Marius, pra chegar no pai de Marius, depois Marius nasce, aí ele é introduzido à história. Então assim, gente, requer um pouquinho de paciência. Mas esses detalhes são tão imprescindíveis para que você entenda o cerne do livro. Outra coisa também que eu achei assim, sensacional em Victor Hugo, e muita gente acaba se confundindo, é que Os Miseráveis não foi escrito durante a Revolução Francesa. Foi escrito depois da Revolução Francesa. E a gente consegue observar isso muito bem aqui na escrita do livro. Ele foi escrito, na verdade, na era napoleônica. E o Victor Hugo era um grande defensor de Napoleão. Apesar de não falar diretamente, a gente vê aqui um certo favoritismo, sim, da parte de Victor Hugo por Napoleão. E, afinal de contas, né, sobre o que é esse livro? Quem são os miseráveis? A princípio, quando a gente lê Os Miseráveis, a gente pensa que vai falar sobre pobreza, as mazelas sociais, e sim, fala sobre tudo isso, principalmente naquela época. Mas a gente percebe que, ao contrário dos humanistas, era uma época também em que o realismo estava muito em alta. O Victor Hugo, ele bota fé no ser humano. Se a gente pegar, por exemplo, o Ateneu e obras mais realistas aqui no Brasil, eles falam que o ser humano nasce mal, que o ser humano é isso mesmo, que não há nada de bom na nossa essência, que a gente não pode contribuir em nada para a nossa sociedade e que, dependendo da situação social que você tá, você vai ter comportamentos piores. E a gente vê aqui nos Miseráveis que o Victor Hugo, ele bota fé nas pessoas. Olha, você pode ter sido preso, pode ter nascido numa família pobre, pode ter sido torturado, estuprado, mas você pode reverter isso em bem. E é isso que me encanta no livro. E na verdade a gente percebe que os miseráveis, na verdade, são as pessoas que têm uma condição de vida boa, uma condição financeira boa, mas aproveitam do poder, do status para oprimir os mais pobres. Então assim, apesar de ser um livro um pouco triste, a gente fica comovido com as situações de pobreza, miséria, fome, injustiça principalmente, causa uma revolta muito grande, mas a gente vê que existem pessoas que se importam em fazer o bem, não importa a situação. Uma outra dificuldade minha para entrar aqui no livro é que o Victor Hugo, ele descreve muito o que estava acontecendo na história naquela época. Então você não precisa saber sobre Revolução Francesa, sobre determinada batalha, sobre a condição da França naquela época, porque o próprio Victor Hugo introduz isso a você. Então eu lembro que eu estava mais ou menos na página 300 aqui do livro e eu entrei na chamada Batalha de Waterloo. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso?
E, gente, são, sei lá, 70 páginas descrevendo a batalha. E você pensa, meu Deus, não tem nada a ver. Cadê os personagens aqui que eu tava acompanhando? Sumiram. E é assim mesmo, ele vai gastar 70 páginas do livro só pra descrever uma batalha, pra você entender o contexto histórico da época. Aí ele continua a história. Então, assim, dá um pouco de agonia, dá um pouco de aflição, mas assim, gente, cada detalhe é importante. Então eu vejo que não é apenas um livro literário, mas é também um livro histórico. E isso me ajudou a entender todo o contexto da França nessa época. Mas afinal de contas, né, quem é o personagem principal dos Miseráveis? Quem são os vilões aqui da história? E a história começa contando a história de Jean Valjean. Ele começa aqui no livro e ele também termina o livro praticamente. Jean Valjean era um homem muito pobre e ele tentou ajudar a família dele, ajudar os sobrinhos dele, roubando um pedaço de pão para sustentar os sobrinhos dele. E ele foi preso por roubar um pedaço de pão e ele foi levado para uma prisão, só que era para ele cumprir pouco tempo naquela prisão, porque era considerado até que um crime leve. Só que ele foi tentando fugir várias vezes e a sentença dele foi aumentando. Então ele passou mais de 20 anos nessa prisão. Até que ele recebe uma carta, não digamos assim de liberdade, mas digamos assim que de um regime semiaberto, né? De determinado tempo ele teria que voltar a essa prisão e se apresentar. Mas ele faz de tudo, gente, para fugir, né? Para ser posto em liberdade. Mas a gente vê logo no começo do livro que a sociedade não aceita ele de volta. Não aceitam ele numa taverna, não aceitam ele para dormir. E aí ele vê que talvez um cachorro tem mais dignidade do que ele tentando se inserir novamente naquela sociedade. Até que um dia, já cansado, com fome, sem ter para onde ir, ele tinha um dinheirinho que ele conquistou ali com o trabalho dele na prisão, mas nem o dinheiro dele o pessoal estava aceitando. Até que um bispo o recebe na sua casa. E ele se sentiu assim constrangido com o amor, com a recepção, com a fraternidade daquele bispo, porque deu a ele alimentos, uma cama quente, tudo do melhor. E como ele já estava condicionado àquela mente de sempre tirar vantagem das coisas, na hora que ele foi dormir, ele roubou todos os objetos de prata do bispo e foi embora. E no meio do caminho a polícia pega ele novamente. E ele falou assim pra polícia, não, mas esses objetos aqui são um presente do bispo, eu não roubei. Então eles levam ele pra casa do bispo novamente e falam assim, esse senhor aqui tá falando que esses objetos de prata foram um presente. O que você me fala? E aí o bispo, pra surpresa de todos, fala assim, não, na verdade, meu amigo, eu não só te dei de presente, como você esqueceu esse também. E encheu mais ainda a sacola de Jean Valjean. E esse ato do bispo, assim, deixou Jean Valjean tão sem reação que toda a vida dele foi baseada nesse ato do bispo. Então ele passou a ter atitudes, a ter comportamento sempre visando o próximo a partir dessa atitude de amor e compaixão do bispo. E aí, esse é só o pano de fundo ali, o primeiro capítulo do livro. A partir daí, Jean Valjean vende esses objetos, consegue ganhar um dinheiro e ele tem ideias muito criativas e ele acaba se tornando o prefeito da cidade. Só que existe um homem que sempre vai ficar no pé de Jean Valjean, que é Javert. Porque, na verdade, Jean Valjean não foi posto em liberdade. Ele mudou sua aparência, mudou de vida, então as pessoas não sabiam, na verdade, de onde ele tinha vindo, quem ele era, mas existia digamos assim, que um homem da lei, um policial, que estava sempre de olho em Jean Valjean. E o Javert, a gente vê que do comecinho do livro até o final, praticamente, ele vai perseguir Jean Valjean. E por que eu tô contando de Jean Valjean? Que a partir dessa oportunidade, a segunda oportunidade que ele recebe, ele vai entrar na vida de muitas pessoas. Então, esse livro, na verdade, ele é dividido em 5 livros e eu categorizei aqui, né, por cores. Mas o próximo, um dos capítulos, né, fala, por exemplo, sobre Fantine. Fantine era uma moça que estava bem de vida, mas ela acabou se engraçando com um rapaz, engravidou. E aí esse rapaz expulsou ela de casa e ela não tinha condições nenhuma de se sustentar. E ela caiu na miséria para tentar sustentar a filha. Então, Jean Valjean entra na vida dela e tenta ajudá-la de alguma forma. E começam a aparecer vários personagens, gente. É um livro muito cheio, assim, de personagens.
mas existem personagens marcantes, como por exemplo Marius, a Fantine, a Cosette também, que é uma menininha que ganha um lugar no nosso coração. Então a gente vai vendo ao longo do livro o desenvolvimento de todos esses personagens, desenvolvimento moral, não só crescimento em estatura como Cosette, porque a gente vê a Cosette, por exemplo, aqui apresentada no livro como uma criança pequenininha e até o casamento dela. Então a gente vai vendo como ela foi tratada na infância. Ela teve uma infância muito difícil, até o Jean Valjean aparecer na vida dela, até o momento em que ela tem o seu primeiro amor, seu primeiro romance. Então assim, gente, você se envolve tanto nos personagens que quando o livro acaba, você fica com aquela sensação assim de vazio. Nossa, foram 1500 páginas, mas eu queria continuar acompanhando a vida desses personagens. Eu queria saber como foi a vida de Cosette, como foi a vida de Jean Valjean depois disso. Eu queria saber como foi a vida de Marius. E a gente vai ver assim, nessa leitura de Victor Hugo, que as pessoas de bem sempre vencem. Apesar de sofrerem torturas, principalmente injustiça, elas sempre vencem. E é isso que conquistou meu coração aqui em Os Miseráveis. Eu sei que eu falei, entre aspas, pouco do livro, mas eu não posso entrar em tantos detalhes, em tantos personagens, na história em si, porque senão eu estaria dando um baita de um spoiler. Mas eu acho, gente, que vale sim super a pena essa leitura. Existe uma outra versão mais adaptada, menorzinha. Eu não sei como ela é, mas eu penso que seja retirando esses detalhes históricos e coisas assim consideradas prolixas. Então, se você não consegue encarar um calhamaço de 1500 páginas, eu recomendo que você talvez tente a versão adaptada. Mas a história vale muito a pena. Inclusive, tem um musical, né, dos Miseráveis. Assim, é muito enxuto comparado a toda a história, mas é muito bonita e consegue retratar assim, um pouquinho sobre a época, sobre os personagens, sobre a miséria e as mazelas sociais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, gente, porque não foi fácil ler esse livro. Inclusive, não sei se dá pra ver, ele tem 2 coisinhas de marcação, porque um só não alcança. Então, foi o maior desafio pra Bianca como leitora. Mas sabe aquele final super satisfatório? Sabe depois que você corre uma maratona, você se sente tão bem consigo mesmo? Foi essa sensação que eu tive ao ler Os Miseráveis. E espero que vocês tenham gostado dessa resenha, pessoal. Um beijo, até a próxima. Tchau!